Olá! Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante na redação, que é como evitar a repetição de palavras. Quem é aluno do Escrever é Praticar já está acostumado que às vezes vem um pequeno carnaval no texto, porque a gente vai marcando com destaques coloridos cada palavra repetida. Então, às vezes, vai bem colorida a redação. E por que é um problema a repetição de palavras? Então, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, na aula de hoje, e nós vamos entender também como resolver algumas situações de repetição, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui o que a repetição de palavras indica? O que ela fala sobre você, né? Não tem dessas que você tem uma linguagem que representa você, que diz algo sobre você? Então, a repetição de palavras no texto, o que ela diz sobre você? Primeiro que ela pode indicar que você tem um vocabulário bem limitado, né? Então, se você tem um vocabulário limitado, a gente pode entender também que você tem pouca leitura, né? Então, se você lê pouco, você não consegue ampliar o seu vocabulário. E além de ter pouca leitura, ou se você lê, a sua leitura pode ser de má qualidade. Então, digamos que você lê texto sempre com o mesmo nível de dificuldade, né? Então, você gosta de ler apenas um autor, apenas um jornal, apenas uma revista, e isso não é algo muito legal, né? Então, má qualidade, a gente pode dizer também que é uma leitura pouco diversificada. Opa, uma leitura pouco diversificada. Ou ainda pode indicar uma falta de reflexão. Então, você lê com uma certa frequência ou uma quantidade elevada, mas não reflete sempre sobre aquilo que você está lendo. Então, cuidado, o seu texto pode dizer muito sobre você, sobre sua vida. Quais são os problemas que a repetição de palavras marca no texto? Onde você pode perder pontos ou ser prejudicado? Na coesão. Por que na coesão? A coesão, ela funciona, a gente avalia elementos de retomada, né? Como é que vai acontecendo a apresentação de informações nesse texto. Então, se você sempre utiliza as mesmas palavras para se referir a um elemento específico, a uma ideia específica, então isso pode caracterizar um problema de coesão. Consequentemente, isso pode indicar uma circularidade de ideias. Então, o seu texto não progride, ele está sempre falando sobre a mesma coisa, sempre vem a mesma palavra, sempre vem a mesma ideia. E isso, consequentemente, leva para um problema de progressão textual. Então, o seu texto ele não progride, ele não anda, né? A circularidade normalmente é um único parágrafo, né? Ele fala sobre a mesma coisa, né? E a progressão é quando a gente não tem que as partes do texto desenvolvam de uma maneira adequada, né? Então, a repetição pode resultar nisso aí no seu texto. Então, toma cuidado. Como que a gente vai evitar então? Agora vem o mais importante, a gente tem que resolver esse problema. Então, a primeira estratégia que eu apresento aqui é usar os sinônimos, né? Então, sinônimos são duas palavras que elas têm um valor aproximado, não significa exatamente a mesma coisa. Então, olha os exemplos. A noite se aproximava e o cachorro ficou alerta. Deve ser do instinto do cão cuidar da casa. Então, o que a gente tem aqui destacado? A palavra cachorro e depois utilizou o sinônimo cão. Outro exemplo, os estudantes aprovaram a solução apontada. Assim, nenhum aluno ficará sem aula. Então, aqui a gente tem estudantes, que é sinônimo nesse contexto de aluno. Outra estratégia é utilizar expressões nominais. As expressões nominais definidas, elas dependem muito do seu conhecimento de mundo para poder utilizar e também de conhecimento de mundo do leitor. Uma dica é você ir acrescentando da forma mais geral e depois ir especificando. Olha os exemplos. Tarsila do Amaral
representa em seus quadros as cores do Brasil. Junto com Anita Malfatti, foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista. Então, aqui a gente tem uma expressão nominal. Você primeiro apresenta Tarsila do Amaral, depois se refere a ela como artista plástica. Segundo exemplo, um homem maltrapilho vagava pela rua. A pobre criatura parecia perdida. Aqui a gente não está falando de uma pessoa específica, né? Uma pessoa famosa, como a Tarsila do Amaral, mas de uma pessoa comum, né? Um homem maltrapilho, e a pobre criatura parecia perdida. Quando a gente coloca o adjetivo maltrapilho, faz sentido você chamar de pobre criatura, né? Faz parte deste contexto, infelizmente. Outra forma de evitar a repetição de palavras é utilizar nominalizações. Nominalizar significa que é você transformar um verbo em um substantivo de forma geral, mas é transformar um nome em um termo de outra classe gramatical em um nome. Aqui os exemplos que a gente está apresentando são com verbos, tá? Em outro vídeo, em outra circunstância, eu apresento mais sobre as nominalizações, essa transformação de palavras, essa formação de palavras. Então, vamos ver os exemplos que a gente tem aqui. A prefeitura proibiu a circulação de caminhões no centro da cidade. A proibição deixou o trânsito mais seguro. Então, aqui a gente tem o verbo proibiu, depois a proibição. Então, perceba que a gente tem a palavra com o mesmo radical, né? Só muda a classe gramatical. Alguns exemplos aqui, ó. Reclamar é inútil. A inutilidade da reclamação. Então, olha, a gente apresentou as mesmas palavras praticamente, só que numa outra construção. Paralisar, a gente pode falar de paralisação. Construir, construção. E assim por diante. Então, vai depender aí da sua construção para saber qual vai ser a nominalização, né? Se essa estratégia é viável. Outra forma para evitar a repetição é utilizar hipônimos ou hiperônimos. O hipônimo é quando a gente sai de um termo específico para um termo genérico. Por exemplo, o sabiá tem um dos cantos mais lindos dentre os pássaros que conheço. Então, sabiá é específico e pássaros é genérico. Os médicos solicitam que o corpo de saúde do hospital mantenha os devidos cuidados pessoais ao atender pacientes graves. Então, aqui, médicos, a gente tem uma profissão específica, né? E o corpo de saúde do hospital é formado por diferentes áreas, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal da administração e tudo mais. Ok? Então, uma estratégia hipônimo, de um específico para um genérico. Agora, o hiperônimo é o contrário. A gente parte de um termo genérico para um termo específico. Primeiro exemplo. Muitas doenças que haviam sido erradicadas estão novamente em circulação, como o sarampo e a cachumba. Então, aqui, ó, doenças é genérico e depois a gente esclarece sarampo e cachumba, para não precisar falar. Muitas doenças haviam sido erradicadas, como a doença do sarampo e a doença da cachumba, por exemplo. As florestas brasileiras são formadas por árvores de grande porte, porém estão ameaçadas de extinção o pau-brasil e a araucária. Então, assim você evita o termo árvore. E percebe quando a gente especifica, não dá um valor a mais para o seu texto, né? Não dá uma demonstração de conhecimento mais específica, mais bacana. Então, utilizar hiperônimo e hipônimo é bacana para você mostrar o seu conhecimento de mundo também. Olha só, não é só repetição de palavra, outros benefícios para a produção textual aqui. Então, vamos para a próxima estratégia. Então, outra estratégia é utilizar termos gramaticais. Então, aqui, mais do que saber a classe gramatical, a gente tem que perceber quais são esses termos no texto. Então, a gente tem aqui, ó, o direito dos idosos devem ser respeitados para que eles tenham uma vida digna. Então, aqui a gente utilizou um pronome pessoal. As palavras são poderosas. Tenha cuidado com as suas. Então, aqui a gente tem um pronome possessivo para retomar um substantivo. Pediu perdão, mandou flores, mas nada
a fez mudar de ideia. Aqui a gente tem o quê? Um aposto resumidor, né? Com um pronome indefinido, nada, que aí marca a retomada de uma lista. Foram divulgados os nomes dos atletas. Então, aqui a gente tem atletas que representarão o Brasil nas Olimpíadas. Então, o que retoma atletas? A gente tem o quê? Quem é que representarão o Brasil nas Olimpíadas? Os atletas. Então, aqui a gente tem um pronome relativo. Não vi os atletas sobre os quais falou. Então, aqui a gente também tem um pronome relativo, né, definido, que está referindo-se a atletas. João e Maria, os dois formam uma grande equipe. Então, aqui a gente tem dois substantivos, João e Maria, e a gente tem aqui um numeral que retoma esses dois elementos. Sergipe é o menor estado brasileiro. Foi naquela região que nasceu um grande homem, meu avô. Então, olha só, aqui a gente tem o substantivo próprio Sergipe e quem está retomando é um pronome demonstrativo, né? Que aí está associado também a um adjetivo aqui, né? Um termo adjetivado para classificar Sergipe, para referir-se a ele. Então, e por fim, a gente tem como estratégia aqui a elipse. A elipse é uma estratégia interessante porque ela é quando você omite uma palavra. Então, ao invés de você repetir ou utilizar uma outra palavra para substituir, você simplesmente vai omitir. Em algumas situações, a vírgula ela tem que ser colocada, principalmente quando a gente omite um verbo, que daí marca essa omissão, essa elipse. Então, vamos ver os exemplos que temos aqui. A professora... Vou pegar minha canetinha. A professora pediu silêncio. Tinha algo importante para apresentar aos alunos. Então, olha só, ao invés de utilizar um ela, ao invés de utilizar a professora, então a professora tinha algo importante para apresentar, simplesmente omitir. Claro, isso aqui você não vai utilizar no seu texto, não vai aparecer. Eu coloquei ali para você perceber onde apareceria algo, né? Um termo que se referisse. Então, outro exemplo. Mariana acordou atrasada. Preferiu sair sem tomar café da manhã. Então, ao invés de utilizar Mariana, ela, professora, seja lá o termo que você quer utilizar para retomar, você simplesmente omite. E aí, pelo contexto, dá para entender que essa ação aqui refere-se ao elemento que foi dito no período anterior. E o último exemplo, João nasceu em janeiro, Pedro em fevereiro. Então, ao invés de repetir o verbo nascer, a gente omitiu ele, que aqui é o exemplo que tem a vírgula, né, que marca essa omissão. Então, João nasceu em janeiro, Pedro em fevereiro. Eu sei que ele nasceu em fevereiro, porque aqui a gente tem a mesma construção, né? Tem um mês aqui a gente tem outro mês, então infere-se, né, pelo contexto, pelas construções que você está falando de nascer. E aí, gostou dessas dicas? Agora você não tem mais desculpa para ficar repetindo palavras no seu texto, viu? Para mostrar que tem um vocabulário limitado, nada disso. Então, aplique essas dicas nas suas redações, com certeza você vai melhorar muito a sua expressão, na sua expressividade, apresentação das suas ideias. E se você quiser saber mais, acesse nosso site www.escreverapraticar.com.br. No nosso blog você encontra mais informações e também baixe o nosso aplicativo lá no Google Play, o Redação e Coesão. Lá você vai conhecer estratégias bem claras e com ótimos exemplos para entender definitivamente o que é a coesão e como estabelecer, utilizar os mecanismos e os recursos e construir textos cada vez mais coesos e bem elaborados, ok? Então até o próximo vídeo. Se você gostou, curte aqui, compartilha e aguardo o próximo. Tchau!